Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao dia 6 da Semana Desperte. Estamos chegando no final. E ó, pegar esse comecinho aqui para saber, claro, te perguntar como é que tá sendo essa experiência para você. Tecnicamente falando, nossa última aula gravada é hoje, porque a aula de amanhã a gente vai fazer ao vivo juntos às 19 horas, tá? Anota aí para você não esquecer. A aula de amanhã vai estar muito especial. Inclusive, vou trazer um teste para vocês fazerem também durante essa aula ao vivo, e a gente também vai fazer uma prática de meditação para você poder experimentar um pouquinho de um tipo de meditação que eu nunca deixei aqui no canal. Então, a gente vai fazer essa prática ao vivo amanhã, tá? Então, é muito legal que você, se puder, esteja ao vivo, porque fazer ao vivo é diferente e é muito legal também que você experimente essa possibilidade. Bom, vamos lá. Alguns recadinhos, se você está assistindo esse vídeo aqui, caiu de paraquedas, entra no grupo de WhatsApp da Semana Desperte. O link do grupo tá aqui na descrição desse vídeo. Vou atualizando, lembrando você que esse grupo ele é um grupo silencioso e ele tem o objetivo de compartilhar essas práticas, tá? Que a gente está fazendo aí durante essa semana. E saiba que também nós teremos algumas surpresas para amanhã, no momento em que eu vou falar sobre a aula, no momento que a gente estiver junto na live, tá? Então, é super importante que você esteja lá para você receber o link, para você receber o material de amanhã também, ok? Bom, o que mais eu quero te falar? Esse conjunto de aulas é para aquecer você que porventura está interessada em trabalhar com meditação, já passou pela sua cabeça atuar dentro dessa área, que é uma área tão transformadora e que toca tanto os corações e as almas das pessoas, né? Então aqui a gente tem possibilidade de unir propósito pessoal e realização da sua alma. E é claro que a gente vai fazer isso de uma maneira super ética. As aulas da Semana Desperte é justamente para você ter um gostinho do que vai ser essa formação. E para você se assegurar também da nossa capacidade técnica e ética de fomentar um grupo de estudo e uma formação desse tipo, tá? Tanto que nós somos acreditados por um dos órgãos mais importantes do mundo, uma das alianças de mindfulness e de meditação mais importantes do mundo. E o seu certificado, ele vai ser tem dois, tá bom? Vai ser dupla certificação. Então, vai ser um certificado em inglês e um em português. Porque como nós somos acreditados pelo IMA, isso te dá a possibilidade de você ser reconhecido como um instrutor em qualquer lugar do mundo. E se tem uma coisa que um diploma internacional faz, é abrir as portas. Tanto que eu consegui esse diploma justamente por ter um diploma internacional, tá? Então, assim, se você tá querendo abrir as portas de possibilidades, quem sabe pensar em ganhar em dólar, inclusive, eu quero te dizer que eu recebi um convite para fazer parte de um aplicativo, de uma empresa, e faço meditações para essa empresa e recebo em dólar. Então, isso é muito legal também, é você trabalhar com aquilo que você ama, é uma coisa que tecnicamente não me dá trabalho, porque eu já tenho que gravar as meditações para o aplicativo Bencer, aqui para o canal de Revolução Mindfulness, então eu estendo também essas meditações para eles, então fica muito legal e muito diversificado, né? Então, são possibilidades que vão surgindo, passando aí pela sua porta e basta saber se você tá pronto, se você tá pronta para assumir esse lugar. Isso, porque ó, aqui eu não tô falando de fórmula rápida, aqui eu não tô falando sobre pílula milagrosa, eu não tô falando sobre essas coisas, eu tô caminhando, nadando contra a maré, porque você sabe, se você tá me assistindo aqui, você sabe que a internet tá assim, ó, de gente vendendo coisas via um caminho de marketing, né? Que tem como objetivo criar estratégias para que você aí fique com desejo de comprar e compre a qualquer custo e tudo mais. E esse aqui nunca foi meu caminho, nunca foi meu objetivo. E se você me acompanha há muito tempo, você sabe muito bem disso, que a minha linguagem sempre foi muito clara.
Portanto, quando a gente vai trabalhar com meditação, é imprescindível que você tenha caminho de meditação. Você pode até não ter meditado tanto até agora, mas se você disser sim para esse chamado, saiba que você vai mergulhar num processo, sim. E que é um processo também bem intenso de autoconhecimento. E esse é o nosso tema de hoje. A gente vai entender como o teu processo de autoconhecimento, o teu processo de mudança interna, ele é, na verdade, um indicador do caminho que você vai seguir na meditação. Então, para isso, fiz um mapa mental e vou compartilhar aqui com você. Muito bem, vamos então entender sobre autoconhecimento e meditação e entender como a sua jornada transforma. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a gente não consegue levar ninguém além da onde nós mesmos chegamos. Não faz sentido eu ser um guia turístico do Egito, se eu nunca fui para o Egito, certo? Então, eu sou guia turístico de lugares que eu conheço muito bem, ao ponto de me tornar guia turístico. E aí você pode pensar, nossa, mas para ser guia turístico, você tem um curso de turismólogo, e daí você tem alguns estudos que você vai fazer em cima disso. Pois é, esse é o objetivo do nosso curso de formação de instrutores de meditação. Te fornecer este know-how, mas também te oferecer caminhos, tá? Para você poder olhar para processos internos e entender como é que você vai levar esse caminho para você. Qual é a realidade nua e crua? Ai, às vezes dói isso aqui, hein, gente? Ó, a gente não consegue ensinar presença se a gente vive no piloto automático, tá? A gente não consegue ensinar autocompaixão se por dentro nós somos os nossos maiores críticos. A gente não consegue ensinar equanimidade se a gente reage a qualquer provocação. A gente não consegue ensinar aceitação se nós lutamos contra a nossa própria realidade. Você precisa estar completamente pronto para ensinar isso aqui? Não necessariamente. O que você tem que fazer hoje é ver se você é capaz de assumir um compromisso de continuar se desenvolvendo. Eu assumi esse compromisso quando eu decidi ser terapeuta. Quando eu decidi ser psicóloga, eu me coloquei nesse caminho. E eu fiz esse contrato comigo mesma. Até porque se a gente não fizer esse contrato, ó, pira, tá? Trabalhar com outra alma humana é beber da insalubridade alheia. E se você não tiver uma boa estrutura interna, fica Beyblade da cabeça sim, tá? Então, eu preciso estar o tempo inteiro na estado de presença? Não, mas eu preciso saber quando eu saio e quando eu volto. Isso precisa ser uma linguagem fácil na minha experiência. Por isso que em outras aulas eu comentei com vocês sobre o seu corpo, a sua mente serem os seus laboratórios. A gente nunca vai aplicar nada no outro que a gente não tenha praticado. Por isso, esse curso de formação, ele é também um caminho prático. Às terças-feiras, nós teremos sempre práticas online e gravadas, tá? Então, vai ter 2 meses que a gente vai fazer práticas ao vivo, que é o treinamento de mindfulness de 8 semanas. Depois, mais 2 meses ao vivo, com a jornada dos chakras. E depois a gente vai fazer práticas mais curtas, direcionadas às meditações mais tradicionais, que eu vou mostrar aqui para vocês tudo que vocês vão aprender, vocês vão praticar, vocês vão conduzir, vocês vão aprender a passar isso para outras pessoas. Então é importantíssimo que você esteja dentro do processo, que você esteja vivenciando esse processo, tá? Então, assim, olha, você não precisa ser uma pessoa ultra mega iluminada, tá? Mas você precisa ter história, você precisa ter caminho, você precisa se colocar a serviço desse desenvolvimento. Esse é o ponto mais importante, tá? Por quê? Porque a vida, esse trabalho, ele vai exigir isso, tá? Assim como o trabalho de terapeuta. Se você é terapeuta, você já sabe disso. Normalmente, o processo de autoconhecimento acontece através de uma jornada. E essa jornada tem 7 camadas essenciais. A primeira camada é sempre o despertar. Não é à toa que o nome dessa semana é Desperte, tá? Algo precisa mudar. Você entende que o conhecimento que estava te chamando para ir para um lugar, ele é muito maior do que você imaginava. E você está prestes a mergulhar
num processo. O que o universo espera é você dizer um sonoro sim para esse chamado. E se for a hora, se você escutar isso no seu coração, com certeza você vai dizer. E vem então a segunda camada, que é a construção da disciplina, que não é fácil, tá, gente? Então, portanto, a gente constrói isso através dos hábitos. E você vai estudar a neurociência, inclusive, a gente vai fazer um estudo sobre um livro. Estou aqui olhando, cadê na minha prateleira? O Poder do Hábito, talvez você já conheça esse livro, e a gente vai fazer um estudo sobre ele para entender melhor a neurociência do hábito e para que você consiga ter essa disciplina e principalmente consiga ensinar essa disciplina. Na terceira camada, nós temos o aprofundamento. Nós vamos descobrindo camadas agora internas. A meditação vai levando a gente para um processo de autoobservação, em que vamos percebendo camadas em que precisamos trabalhar. Né? Então, algumas camadas são mais doloridas que outras, outras camadas é só lixo que a gente está carregando e nunca se perguntou por quê, e assim por diante. Na quarta camada, nós temos um processo de integração. Quando nós passamos a viver a prática, não só a prática de meditação, mas também a filosofia que encerra por trás dessa prática. Vou te trazer um exemplo. Na prática de mindfulness, por exemplo, a gente tem muitos exercícios para ensinar a nossa mente a ficar no aqui e agora. E aí a gente tem a ideia do que é esse estado de presença e de como a gente pode trazer esse estado de presença em diferentes momentos da nossa vida. E quando a gente faz essa junção, a gente está integrando potencialidades, tá? Integrando a prática com a cognição, o entendimento sobre o que é isso e também a questão emocional dentro desse setor. Então, nos tornamos seres mais integrados, tá? Quinta camada, refinamento. Vamos perceber as sutilezas, as nuances. Aqui também podemos tropeçar em um tanto de coisas nossas que precisam ser trabalhadas. Vou trazer um exemplo que esses dias me mandaram, inclusive, pelo WhatsApp, nessa semana de Desperte. Uma pessoa falou assim para mim: Sheila, eu estava com dificuldade de entender o que era ser uma boa pessoa e eu estava sendo boazinha demais. E assim, ser boa, gente, é diferente de ser boba. Tá? Então, assim, colocar limite no outro é essencial para que eu possa ser boa comigo mesma, em primeiro lugar, certo? Então, esse refinamento, ele também faz parte e está na quinta camada. Na sexta camada, nós temos a maturidade. E aqui nós vamos entender a sabedoria incorporada. Vamos perceber o nosso corpo e a nossa mente como uma fonte de sabedoria e aprenderemos também como mergulhar nessa fonte e como retornar dessa fonte um pouco mais potentes e também mais integrados. E por fim, o serviço, quando nós compartilhamos esse dom. Quero te lembrar que eu entrei no caminho do yoga e da meditação em 2001 e há mais de 20 anos tenho trabalhado, estudado, me aprofundado sobre essas técnicas meditativas. Eu nunca fiz um curso como esse. É a primeira turma que a gente está lançando. Então, provavelmente, a partir dessa primeira turma, os valores vão ser alterados, né? Isso aconteceu também no curso de formação de Mindfulness. A gente começou o curso, ele custava 1.600, hoje custa 6.000 reais, porque quando a gente entende o valor daquilo que a gente entrega, isso ganha potência. Então, aproveite para fazer parte dessa primeira turma, que a primeira turma, ela, além de ser uma turma experimental, ela é uma turma que eu vou entregar tudo. Tudo, 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 tudo. E você vai poder beber dessa fonte aí de mais de 20 anos que eu conheço a meditação, que eu pratico a meditação, que eu me especializei na meditação. Então, é um caminho essencial se você quer tocar a alma das pessoas, além da terapêutica psicológica que vocês viram na aula de como a meditação se transforma numa terapia, né? Para além dessa potência, a gente vai entender também como a gente vai lidar com a harmonização, por exemplo, da personalidade de um sujeito através dos chakras. Vou trazer isso para vocês depois. Então, quando a gente passa por todas essas camadas, a gente vai passar a compartilhar esse dom. E eu tô muito feliz de entregar isso para vocês, gente. Porque são coisas, mais coisas que eu tinha aqui, que estava guardado e é muito bom colocar isso tudo no mundo.
E aí vamos entender como cada desafio pessoal se torna um recurso profissional. Então, olha, aqui eu trouxe dois exemplos. Uma pessoa que sofre com ansiedade, uma pessoa que sofre com depressão. Mas para além disso, eu vou falar primeiro de tudo aqui do que aconteceu comigo, tá? Então, eu tenho uma neurodivergência, né? Já falei isso em alguns momentos, em círculos mais fechados, e agora tá mais público. Né? Eu tenho uma neurodivergência de altas habilidades e superdotação. E por que que eu não gosto de falar sobre isso? Porque todo mundo acha que eu sou super inteligente, que eu sou um gênio, e isso não é uma verdade. Então, durante a minha vida, uma das características dessa condição é ter muitas crises existenciais. E eu tive muitas crises existenciais ao longo de toda a minha vida. E essas crises me levaram a mergulhar em mim mesma, a buscar respostas dentro de mim. Então, o meu caminho de meditação é muito um caminho de reencontro, é muito um caminho de beber da minha sabedoria, é muito um caminho de autoconhecimento, de entender o que existe por trás das aparências, de não se contentar com respostas rasas, de ser absolutamente uma questionadora de tudo que existe na Terra. Então, o meu caminho está muito relacionado a isso. E é isso que me torna especialista em meditação de uma forma muito única. Eu não vou falar sobre uma abordagem de meditação, porque eu estudei várias. Não faz sentido eu falar sobre uma só. Faz sentido eu passar para você tudo aquilo que eu mergulhei. Então, muito do que esse curso é devido à minha neurodivergência, né? De desafios pessoais que se tornam aqui um recurso profissional importante. E com você também pode ser assim, né? Então você vai ter que olhar muito para qual ponto que você precisa, entre muitas aspas, curar ou que na verdade mergulhar para entender qual vai ser a sua especialidade. Se o seu caso, por exemplo, isso é comum, tá? A pessoa tem uma ansiedade muito grave, começa a trabalhar com meditação para melhorar a sua própria ansiedade, melhora a sua ansiedade e vai trabalhar como especialista em ansiedade. E assim também pode ser em relação à depressão. Vamos entender um pouquinho como é que funciona isso. Sobre a ansiedade, olha, quanto jornada pessoal a pessoa passou por alguns sintomas, né? Por exemplo, noites em claro, a mente muito acelerada, e aí lá por um tempo ela descobre que a respiração pode servir como uma âncora para o aqui e agora. E ela vai, portanto, se desenvolvendo através de técnicas específicas para conseguir gerenciar, controlar melhor a sua ansiedade e com isso conquista a paz interior. Então, isso é uma jornada pessoal, tá? Enquanto recurso profissional, o que que garante para ela? Primeiro, empatia genuína com pessoas ansiosas. Então, não vai ser uma pessoa falando de ansiedade de uma maneira técnica, vai ser uma pessoa que realmente consegue se conectar com quem sente ansiedade. E ela vai ter técnicas testadas pessoalmente, ela sabe que funciona. E mais do que saber que funciona, porque ela foi prova viva desse processo, ela tem neurônios espelhos que foram devidamente treinados e que estão prontos a modelar o comportamento social de outras pessoas que sofrem com o mesmo dano. Então, ela, além de tudo, ela tem credibilidade através da própria experiência. E a esperança que ela rege nos tratamentos que ela oferece é uma esperança baseada em resultados reais, verdadeiros. E isso é muito legal, percebem? Então, o autoconhecimento, a gente está falando sempre sobre caminhos verdadeiros, né? E o autoconhecimento, ele é muito um norteador desse processo. Se a questão for a depressão, você vai se tornar provavelmente um especialista em autocompaixão. Dentro da sua jornada pessoal, você provavelmente experimentou autocrítica destrutiva, a descoberta também da bondade amorosa, o cultivo da autocompaixão e a reconstrução da sua autoestima por fim. E como recurso profissional, você vai ter uma compreensão muito profunda da dor de quem está sofrendo com depressão. Você também já vai ter ferramentas diversas de autocura, uma presença acolhedora e uma esperança também fundamentada em uma prática real. Né? Então, é nesse sentido que o autoconhecimento, em termos da sua jornada pessoal, vai te dar as diretrizes daquilo que você vai desenvolver dentro do seu trabalho com meditação. E aí percebe como isso tem fundamento? Porque assim, a gente está falando que a tua jornada está sendo colocada em prova. Isso não é só um curso de formação de instrutores de meditação. Isso é também uma grande jornada pessoal.
de transformação profunda, te garanto. Os superpoderes que a sua jornada desenvolve. Um radar emocional. Então, o que que é isso? É a capacidade de perceber estados emocionais sutis. Como que isso se desenvolve? Anos observando os seus próprios estados internos e as mudanças desses estados. Quando que você vai aplicar esse radar emocional? Você vai aplicar quando você precisar detectar que alguém precisa de um apoio específico. Isso se torna natural. Eu sempre falo, né, para as pessoas que eu dou supervisão dentro da psicologia, sempre faço a pergunta: qual que é o teu superpoder de psicólogo? Todos nós temos um superpoder. E eu quero saber, você já sabe qual que é o teu superpoder? Eu quero, me escreve aqui nos comentários se você já sabe. Um outro superpoder é a presença terapêutica. O que que é isso? É a qualidade de presença que a pessoa desenvolve que acalma e cura. E como isso se desenvolve? Através do cultivo da paz interior, através da prática. E qual é a aplicação? Criar um ambiente seguro para transformação. Isso aqui, olha, gente, não tem outra forma a não ser você vivenciando o processo. Não tem outra forma. Um outro superpoder, sabedoria prática. O que que é isso? É um conhecimento que vem da experiência vivida, de tudo que você já viveu até aqui. Como que isso se desenvolve? Na integração de insights através dos anos. Qual é a aplicação? Orientações precisas e muito relevantes. Quem tem muita sabedoria prática normalmente consegue trabalhar muito bem com mentorias. E se você unir mentorias com meditação, olha, você vai ter um sistema muito bem integrado. Outro superpoder, compaixão eficaz. O que que é? É um amor que age de forma útil e transformadora. Como ela se desenvolve? Autocompaixão que se expande naturalmente. E a aplicação é ajudar a quem realmente ajuda, né? Então, isso faz com que as pessoas que têm dificuldade de serem ajudadas, elas consigam sentir que podem ser ajudadas, sabe? E isso é muito legal, e isso é só através da compaixão realmente. E um outro superpoder, uma autoridade natural. O que que é isso? É uma credibilidade que vem da transformação real. Como que isso se desenvolve? Mudanças genuínas na própria vida. E a aplicação é a inspiração através do exemplo. E aí, você gostou desses superpoderes? Existem muitos outros, mas a gente trouxe esses 5 aqui para você ter de exemplo. E para você poder aí maquinar também, né? Qual será que é o seu superpoder? Será que você já desenvolveu algum? Vamos falar então sobre a sua jornada na formação de instrutores de meditação. Olha só, que a gente vai fazer na via prática, tá? Tem todo o conteúdo teórico dessas aulas que vão acontecer às quintas-feiras e também alguns aulões aos sábados. E tem também toda a parte vivencial de coisas que você vai experimentar e vai aprender a trabalhar com. Primeiro, um treinamento de mindfulness de 8 semanas. O mindfulness, ele vai trabalhar muito com equilíbrio corpo e mente. Então, nesse sentido, você vai aprender muito a trazer a pessoa para um nível de realidade onde ela possa trabalhar questões mais espirituais. Vamos trazer um exemplo? Se você acaba, né, sendo indicado por alguém e esse alguém está sofrendo muito com ansiedade, você acha que faz sentido aplicar algo relacionado aos chakras ou algo relacionado à ansiedade? Entende? É nesse sentido. E pode ser que essa ansiedade esteja mascarando algum desvio de personalidade, algum bloqueio no desenvolvimento da personalidade do sujeito, que esteja relacionado ao que possa ser associado à jornada dos chakras. Mas num primeiro momento, você tem que trabalhar com a ansiedade que a pessoa está tendo ali. Então, por isso, o primeiro passo é sempre assim: colocar a pessoa com o pé no chão, trazer ela para o aqui e agora, medir as dissociações para saber se a gente pode desenvolver essa pessoa para além daquilo que a gente está observando ali, para além do sintoma que ela está trazendo, né? Então, por isso, primeiro a gente começa com a jornada de mindfulness. Depois, nós vamos entrar numa jornada dos chakras, que também duram 8 semanas. Durante uma semana, você vai trabalhar em cima de um chakra, são 7 os chakras
principais, e na 8ª semana a gente vai trabalhar com técnicas variadas para organizar e equilibrar os chakras de maneiras diferentes, tá? Além disso, depois que a gente terminar, portanto, 4 meses de prática, nós vamos para as práticas tradicionais. Aqui nós vamos ver 20 práticas mais habituais. Então, essas práticas provavelmente elas vão ser colocadas 3 vezes por semana. E nós vamos ter também o estudo de alguns textos clássicos importantes de meditação, como por exemplo o Yoga Sutra de Patanjali, que guarda em si algumas técnicas interessantes para quem trabalha com meditação, como por exemplo Pranayama, que são exercícios respiratórios, Pratyahara, que são práticas para contenção dos sentidos. Em vez dos sentidos estarem voltados para fora, eles se voltam para dentro, que é algo primordial para quem vai trabalhar com os 2 próximos passos: técnicas de concentração e técnicas de meditação. Dharana, concentração, dhyana, meditação, tá bom? E a gente também vai trabalhar com algumas técnicas de relaxamento, como o Yoga Nidra, o grande sono do yoga, que pega um pouco também do Pratyahara, que a gente pode associar alguma coisa de Pranayama, mas aí voltado para um outro objetivo, que não é chegar no dhyana, na questão emocional, mas sim num relaxamento, num estado mais profundo do ser humano. E eu vou trazer para vocês algumas técnicas clássicas de psicologia, como o relaxamento progressivo, relaxamento de Benson, que são técnicas primordiais para você conseguir trabalhar, principalmente, por exemplo, com alguém que tem ansiedade. Então, trouxe toda essa gama de técnicas aqui para a gente poder aprender durante essa jornada incrível que vai ser a formação de instrutores de meditação. Muito bem, quero te perguntar se você imaginava que o seu processo de autoconhecimento é o que daria as diretrizes para um trabalho cheio de propósito que você vai poder realizar daqui por diante. Ó, não esquece que amanhã a nossa aula é ao vivo, tá? Vou passar o link lá no nosso grupo e não perca porque ela vai estar muito especial. Amanhã às 19 horas estaremos juntos para praticarmos e também aprendermos um tanto mais sobre meditação. Um beijo e até lá.